A Sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto recebe hoje a visita ilustríssima do jurista Carlos Aires Brito, sergipano de Proprial, 80 anos, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal exatamente na fase de maior sucesso do chamado excelso pretório, né? O doutor Carlos Aires Brito, depois que se aposentou, ao completar 70 anos, ainda não tinha passado a emenda que aumentou para 75, né? E exerce a advocacia em Brasília, onde ele mora atualmente. E acedeu muito generosamente a nos conceder aí o tempo da entrevista que eu faço aos sábados para o canal José Neumann e Pinto, da YouTube, com 319 mil inscritos. Professor Carlos Aires Brito, bem-vindo à Sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto. Que bom, muito obrigado pelo convite, uma honra estar com você, um prazer. Você é uma pessoa dotada de elevado espírito público e isso antecipa, não é, a certeza do nosso firme propósito de administrar essa nossa entrevista com preocupação social. Isso é que é fundamental. É isso aí. Mas, olha, posso fazer uma retificação vaidosa? Claro. Sim. Eu ainda não fiz 80, viu? Não 80 ainda não. 79? Eu farei no 79. 79. A idade de Caetano, a idade de Gil, a idade de, acho que de Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Esse ano de 42. Tim Maia nasceu em 42 também. Está vendo como são as coisas? Milton Nascimento. Eu estou aqui vaidosamente fazendo uma comparação que não cabe, né? Talvez nem cabe, mas apenas para não perder a oportunidade. Cabe. Meu último entrevistado, Edmar Lisboa Baixa, também está nessa faixa aí, nasceu em 42. O grande economista do Plano Real. É da turma de 42. Milton Nascimento, não está mal de turma, não, doutor Carlos. Estou bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado. Olha, por que esse Aires aí é com Y? Não tem nada a ver com o conselheiro Aires do Machado, não? Olha, não. É uma família de origem portuguesa e também espanhola. Aires, da Bahia. Sabe onde minha mãe, que me deu esse nome, Aires? O meu pai, Brito. Brito de Sergipe, Aires da Bahia. Ela nasceu em Santa Amaro da Purificação. Conterrânea de Dona Canoa e de Caetano. Veloso, a minha mãe. Maria Bethânia. E Maria Bethânia, que dupla maravilhosa, né? Orgulho do Brasil. Olha, e o senhor, como sergipano, eu quero lhe dizer que eu tive um grande amigo sergipano, que infelizmente ele era tão engraçado que Deus o convocou para tertúlias celestiais, que era o Fernando Faro, o baixinho, o famoso baixo. Fui apresentado a ele por Elis Regina. Ele fez o baixo, foi o grande diretor de televisão no Brasil. Ele tinha um programa magnífico chamado Ensaio, e a Elis considerava assim um amigo do peito, e eu era muito amigo da Elis, e a Elis me apresentou o baixo. A gente tinha umas brincadeiras com o baixo, sobre Sergipe, mas eu tenho uma lembrança de Propriá da minha infância. Eu, sertanejo, lá em Iraúna, da terra do Ciro Fernandes, o xilogravador, que fez esse magnífico retrato meu e da Isabel, e esse meus filhos me deram de presente nos meus 70 anos. Olha, doutor Aires, eu tenho um filho de 48 anos, é um empresário bem-sucedido, e uma filha de 46, que é a main sponsor do Festival de Veneza, na Itália. Ela é gerente de marketing de uma fábrica de bebidas lá, e uma filha de 42. Agora eu tenho um filho que vai completar 3 anos, no dia 1º de junho. Olha. A dona Isabel, doutora em História na USP. Eu quero lhe dizer que eu conheci Propriá, apesar de ouvir falar muito em Propriá na minha infância, não me lembro mais porquê, mas eu conheci, passei por lá, quando o meu chefe, o meu ídolo no jornalismo, João Batista Lemos, a família e eu viajamos no carro dele de São Paulo até João Pessoa, onde ele passou férias, e passamos em Propriá, e cruzamos o Rio São Francisco. À beira do São Francisco. Nós cruzamos o Rio São Francisco, e eu tenho... O São Francisco é uma figura
mítica da minha infância, da minha adolescência, porque eu já estava, era criança ainda, pré-adolescente, quando chegou a luz de São Francisco, lá em Uiraúna, no sertão da Paraíba, onde eu nasci e onde eu morava, e de onde eu saí aos 10 anos para ir para o Seminário dos Redentoristas em Campina Grande. Propriar de um lado e Porto Real do Colégio do outro, certo? Oh, perfeito, perfeito. Do outro Antigamente lado eu dizia, Neumann, que Propriar, minha terra natal, ficava, como efetivamente fica, à beira do São Francisco. Com o tempo eu disse, não, o Rio São Francisco é que fica à beira de Propriar, à tá beira da certo. minha terra, rendendo homenagem à minha terra. A Olha, sua época de infância era uma época do Rio São Francisco encorpado, cheio, é, é, e isso. enchia, transbordava com certa frequência. Uma vez, Neumann, eu tinha o quê? 18 anos, por aí, vi o Rio São Francisco encher, transbordar, subir aquele cais de 5 metros e caminhar como se fosse uma coisa viva, o rio, em direção ao centro da cidade, ao comércio. E eu peguei uma canoinha e saí acompanhando a trajetória do rio. Ele invadiu o comércio inteiro e, como se fosse um ser vivo mesmo, se dirigiu para um alto, assim, onde ficava o cinema da cidade. Ele, pois, invadiu o cinema, subiu as escadarias do prédio e inundou completamente a sala de projeções. Eu aí fiz um poemeto dizendo assim, Neumann, Diga. As águas do São Francisco, invadindo mais e mais o cinema da cidade, eram em si mesmas um filme inesquecível. Eu Que tinha beleza. 18 Nós anos. vamos ter a oportunidade de travar conhecimento com a obra poética do ministro Carlos Aires Brito, ou através dele, ou aqui com a minha modesta leitura, né, que eu selecionei aqui uns versos. Mas eu quero começar citando o professor Aires Brito. Tem 2 livros assim, na área do direito, que são conhecidos. O livro O Humanismo como Categoria Constitucional, Constituição e Democracia. O doutor Aires Brito atingiu o mais alto grau, o maior poder como julgador e mantenedor da Constituição. Portanto, é nessa condição que ele está falando aqui, genericamente, sem fulanizações. Mas eu quero começar fulanizando a respeito de Carlos Aires. Qual é seu time? Em Sergipe, eu torcia inicialmente pelo América de Propriá. Foi campeão do estado 2 vezes. Joguei bola no América de Propriá, nas divisões de base. Depois, já em Aracaju, eu passei a torcer pelo Sergipe. Porém, desde os 5 anos de idade, que nacionalmente o meu time é o Vasco da Gama, é o glorioso Vasco da Gama, de Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Olha, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que os times de Sergipe são muito familiares a mim, porque eu sou campinense, rubro-negro de Campina Grande. O Campinense, primeiro, o Campinense disputava muito, tanto com Sergipe quanto com Confiança, na Copa da Taça Brasil, aquelas coisas todas, era um time mais ou menos parelhos. E um dos grandes ídolos da minha pré-adolescência foi um centroavante sergipano chamado Ruiter, que jogou no Campinense. Jogou no Confiança também, excelente. Jogou no Confiança e o Campinense levou para o Campinense. E lá ele foi para a França e foi um ídolo do futebol francês, artilheiro na França. E agora eu quero saber o seguinte, e por que o senhor não seguiu carreira, seja no Sergipe, seja no Vasco da Gama? Eu sou Flamengo, hein? Que bom, o Flamengo está com tudo. Quando eu tinha 13, 14 anos, o meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Eu era ambidestro, habilidoso, meio-campista avançado. Aí meu pai, juiz de direito, me desestimulou, quase que me coagiu psicologicamente, dizer, não, você dá para direito, você é um poeta, gosta de estudar, gosta muito de ler, deixa esse negócio de futebol de lado. Vamos fazer uma conciliação. Eu permito que você jogue futebol de salão, mas não futebol de campo. Eu aí, obediente, passei a jogar futebol de salão
até 65 anos de idade eu jogava, treinava. O futebol, eu também acompanhava muito o futebol de salão, porque o meu time, o Campinense, teve um belo time que chegou a disputar nacional e tal. E eu via muitos jogos de futebol de salão. Tinha um timaço, né? Tinha Alexandre, que era um grande craque do Campinense no futebol de salão. Mas então o seu pai era juiz, né? Era juiz, poeta e juiz. Juiz de direito, juiz de carreira. Doutor João Fernandes de Brito, de saudosa memória, evidente. Brito, né? Com 2 T's. Ele deu as lições básicas Brito da vida. Com 2 T's. E aí, o senhor se tornou um leitor fanático. Eu também eu tenho a honra, eu entrevistei para o 2 Dedos de Prosa, meu outro programa de entrevista, o poeta Carlos Nejar, um dos maiores poetas, um poeta grande, um grande poeta, está presente na minha antologia. Poeta, um poeta enorme do Rio Grande do Sul. Enorme poeta. É um enorme poeta gaúcho, uma família de poetas, e ele me disse, olha, eu já sabia que você era um exegeta, um intelectual, mas eu não sabia que você era um leitor tão fanático. Pela coisa que eu mais gosto de ser é leitor. Muito embora que os contatos que eu tive com a poesia, eu tive com a minha mãe dizendo de cor o Navio Negreiro, de Castro Alves, nas noites do sertão. Mas eu também castiguei muito esses 2 olhos. Eu fui míope, sou um míope profundo, tenho glaucoma e tal, e lendo muito. E eu o considero, então, um colega, né? Esse colega, o doutor Carlos Aires Brito, produziu 13 livros de poesia. Eu digo esse número com pesar, porque 13 Futebol Clube é o meu adversário lá em Campina Grande, o Galo da Borborema. Viu? O senhor fez 13 mais ou menos a totalidade dos meus livros, mas de poesia eu publiquei... 13 são seus livros totais? Não, publiquei 6 e estou em vias de publicar o 7º de poesia. Tá. E de direito, 5, estou em vias de publicar o 6º. Tem mais poesia por aí. Aí eu quero citar aqui um verso romântico seu, que diz o seguinte: o silêncio das bocas unidas costuma ser inventivo. É um silêncio eloquente, altivo, um silêncio eloquente. Olha, doutor colega Carlos Aires Brito, eu tenho 2 livros de poesia publicados e tem um CD em que eu digo poesias e vou lhe mandar, inclusive, para você ouvir, o senhor ouvir. Então, eu quero lhe dizer o seguinte: uma das coisas que eu mais gosto na poesia é esse uso da contradição, o uso do oposto, né? Um silêncio eloquente, como uma figura poética. Parabéns. O silêncio, como você é poeta, sabe, é um tema, ele é permanente para os poetas. O meu último postado ontem, o meu último Twitter é sobre o silêncio. Eu escrevi assim, vou ver se digo de memória. Deixe-me ver aqui ligeirinho, viu? O último Twitter que eu publiquei, ainda ontem, e ainda hoje de manhã eu fui ver os acessos. Olha aqui, ó. Cigarra faz mal aos pulmões do silêncio. Cigarra faz mal aos pulmões do silêncio. Silêncio que não sabe dar um passo que não seja de pantufas. Silêncio que às vezes a gente quebra, sem se dar conta da aflição dos cacos. Olha, o tema do silêncio, ainda ontem eu postei esse poema. É uma beleza. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte: o silêncio me lembra um desenho animado do meu filho Arthur, favorito do meu filho Arthur, do Pocoyo, que fica garantindo o silêncio de um pássaro dorminhoco lá na árvore. E vendo isso, eu me lembrei que, em 1964, Carlos Aires Brito escreveu o seguinte: a liberdade de expressão, em verdade, é a maior expressão da liberdade. Aqui é uma outra figura poética, né? A figura do reforço, que é o oposto da figura do oposto. E é uma oportunidade para perguntar se esse... Porque, na verdade, além de ser verso, é um conceito definitivo do direito, né? O direito à liberdade de expressão. Eu queria saber do jurista e do poeta se esse conceito definitivo, que tem sido desafiado
pelos dois partidos dominantes na cena sucessória, o PT e o bolsonarismo, vai prevalecer, ou, afinal de contas, na sua esperança de poeta da alegria, Carlos Aire Brito espera que a democracia resistirá, seja qual for o reeleito em outubro, porque um dos dois será reeleito. O Lula pela segunda vez ou o Bolsonaro pela primeira vez. Eu queria saber, os dois desafiam a liberdade de expressão. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita na força das instituições a ponto de resistir a essa força, a essa pressão. Acredito piamente, convictamente. As instituições democráticas vieram para ficar. A democracia brasileira, veiculada formalmente, né, pela Constituição de 1988, é o princípio dos princípios dela, Constituição. É a menina dos olhos, Neuma, a menina dos olhos da Constituição, principiologicamente, é a democracia. É o princípio continente de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos. Por exemplo, república é um princípio, mas é conteúdo da democracia, República Democrática do Brasil. Federação é um princípio constitucional, Federação Democrática do Brasil, é conteúdo do continente democracia. Separação dos poderes, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, tudo é conteúdo da democracia. Democracia é o continente. É aquele princípio que, substantivamente, mais se faz presente nos outros princípios. E a democracia não tem vocação para o araquiri, para o suicídio. Ela não está prometida ao túmulo. Ela tem sabido resistir e continuará assim. Até porque a democracia, Neumann, você sabe disso e dá preciosas lições nesse sentido, com suas palavras sempre precisas. A democracia, ela veio para ficar e ela há de resistir a tudo que se lhe oponha, porque ela só é radical numa coisa. Democracia é pluralismo, mas ela é radical numa coisa. Ela pré-exclui uma coisa. Ela é radical no não admitir alternativa. Não há alternativa para a democracia, porque, historicamente, já se tentou como alternativas da democracia. A oligarquia, governo de poucos, não deu certo, foi muito pior. A aristocracia, governo dos nobres, dos oriundos de famílias tidas como ungidas pela divindade, não deu certo. Monarquia, governo de um só, não deu certo. O governo não é cleptocracia, porque aí já significa assalto ao erário, mas o governo dos enriquecidos, já se tentou isso, não deu certo. O governo dos filósofos, Platão dizia que só os filósofos deviam ser governantes, os governantes deviam ser filósofos, não deu certo. Democracia, como disse Abraham Lincoln, é o que deu certo, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Um conterrâneo nosso nordestino, Neumann, Tobias Barreto, nascido em Sergipe, notabilizado a partir de Recife. Modestamente, modéstia inclusa, nascido em Sergipe. Tobias Barreto, modéstia inclusa, nascido em Sergipe. Modéstia inclusa. Ele num conceito virtuosamente radical, porque às vezes há virtude na radicalidade, por vezes. Tobias Barreto disse, olha, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Então, democracia é o governo do povo, porque o governo é constituído pela voz eleitoral do povo, é o governo pelo povo, porque o povo exerce o governo ou diretamente, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou por meio de representantes, também eleitos popularmente, e para o povo, porque o governo democrático ele se volta necessariamente para o bem-estar, para o desenvolvimento da população. Portanto, a democracia não admite alternativa. Fora a democracia é barbárie, é brutalidade, é selvageria. Lembra-se de Einstein, aliás, de Churchill, Winston Churchill, dizendo democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros. Todos os outros.
Isso aí. Grande herói. Então, há de resistir à democracia. O grande defensor da democracia, Winston Churchill. Vamos aqui, então, vamos aqui descrever de onde foi que o poeta e o jurista foi tirando essas lições que ele vem nos dando aqui. Ele foi bacharel em Direito em 1966, pela Universidade Federal de Sergipe, onde foi professor, mestre e doutor em Direito. Não, ele foi mestre e doutor em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo sido orientado por Celso Ribeiro Bastos. Foi professor da Universidade Federal de Sergipe, aí sim, lecionando Direito Constitucional, Direito Administrativo, Teoria do Estado e Ética Geral e Profissional. Fui amigo de um colega seu nessa área da ética, Roberto Romano, que morreu recentemente da Covid, e que eu entrevistei aqui. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 81, foi assistente de Michel Temer, que era o chefe do direito constitucionalista. Né? A profissão a primeira profissão pública de Carlos Aires Brito foi de Procurador-Geral da Justiça, Procurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu gostaria de saber do professor, do magistrado, agora que passou pelo Supremo, do procurador e agora do advogado, porque depois que ele se aposentou no Supremo está advogando, que lições da sala de aula aplicou mais como procurador, ministro e advogado? Olha, Sócrates já dizia, não? Que é ensinando que se aprende. É ensinando que se aprende. A sala de aula, ele dizia, é um espaço privilegiado de troca de ideias entre quem fala e quem ouve. Apenas aparentemente é um monólogo, o professor fala. Mas, na verdade, é um diálogo ali na sala de aula. A sala de aula, Neumann, é minha praia. Eu adoro, idolatro a sala de aula. Ali eu me sinto no céu. Eu dou semanalmente 3 horas seguidas de aula no doutorado do UniCeub, aqui em Brasília. Não experimento nenhum cansaço, nem físico, nem mental. E a sala de aula é uma atividade que nos leva, né, a insistir na vocação acadêmica de todos nós, professores. E como na sala de aula a gente rende, tem a oportunidade, não é, de realizar a vocação da busca do conhecimento, a busca incessante do conhecimento. O conhecimento, não é, passível de demonstração, fundamentado, consistente tecnicamente. Então, eu me renovo a cada semana dando minhas aulas. Eu não paro de fazer conferências no Brasil, no exterior, participo de lives, de debates em torno de temas jurídicos, notadamente em torno de temas jurídicos, ou então literários. E como a gente rende a cada uma dessas oportunidades, aprende, né? Olha, a única questão fechada minha é a abertura para o novo. Minha única questão fechada, abertura para o novo. E quando você convive com alunos, geralmente muito mais jovens do que você em sala de aula, que oportunidade você tem de aprender, sabe, com eles, com os mais jovens? Eu quero dizer que isso que o senhor falou para mim é música para os meus ouvidos, porque a minha mulher me fala, nós temos um hábito que nós instituímos no nosso casamento, é que nós não dormimos sem conversar um bocado um com o outro na cama. Né? Na cama eu li para ela o Grande Sertão Veredas, quando me preparava para fazer uma abertura de uma semana cultural na Academia Brasileira de Letras, em 1914, a respeito de Machado de Assis e Guimarães Rosa. E ela me fala diariamente isso, que ela agora voltou a lecionar, ela está lecionando numa universidade privada, um curso, um pós-doutoramento, e a paixão da vida dela é tudo isso que o senhor falou. Quando vocês forem conversar, eu vou ter que gravar essa conversa, né? Mas eu queria também apresentar aqui uma coisa de um colega seu. O senhor certamente já deve ter conhecimento desse livro aqui do professor Modesto Carvalhosa, da USP. Uma nova Constituição para o Brasil, de um país de privilégios para uma nação de oportunidades. O professor Modesto Carvalhosa defende uma nova Constituinte. Mas o meu
O último entrevistado aqui nessa sala foi o acadêmico e empresário baiano Joaci Góes, que acha que uma nova Constituição seria inútil, talvez pior do que a vigente, porque o problema básico no Brasil não é a Constituição, mas a falta de educação, em todos os sentidos, e principalmente de uma educação escolar. Essa também é uma teoria de um grande educador que esteve aqui, submetido aqui à nossa entrevista, que é o professor Cristóvão Buarque, que também acha que na raiz de tudo está a educação. Qual é a sua posição sobre isso, doutor Carlos Aires Brito? O senhor acha que é necessária uma nova Constituição e que realmente o que o Brasil tem que se voltar é para melhorar fundamentalmente uma educação péssima, tanto a pública quanto a privada, que vige no país? Olha, eu entendo, data vênia de entendimento contrário, né? De juízo em sentido contrário, eu entendo que essa Constituição é a melhor de todas as que já tivemos. É a melhor, é uma das melhores constituições do mundo. Ela projeta do Brasil, lá fora, a melhor imagem de país civilizado juridicamente. O mundo jurídico considera o Brasil juridicamente primeiro-mundista. A nossa imagem jurídica é de país primeiro-mundista, graças a essa Constituição de 1988, que é exemplarmente democrática, fez da democracia o princípio dos princípios dela, ela é exemplarmente democrática, humanística e civilizada. Os princípios da Constituição brasileira de 1988 são modelo para o mundo. Olha, os princípios no artigo 1º, uma estrela feérica de 5 pontas, os fundamentos da República Federativa do Brasil, República Democrática Federativa do Brasil, os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Soberania popular, cidadania, ativação da cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e os objetivos, artigo 3º, que são também princípios, os objetivos. Impossível algo melhor. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha, égalité, liberté, égalité, fraternité. A fraternidade com o nome de Sociedade Solidária, da Revolução Francesa. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional, com distribuição de riqueza, equanimemente ou equitativamente, para o maior número possível de pessoas, portanto. Todos ganham se todos ganham. Filosofia da abundância, produzir riqueza para distribuir riqueza. E deletar a miséria, deletar do país a pobreza extrema. É o inciso 3º do artigo 3º. É erradicar a pobreza e encurtar distâncias regionais e sociais. E, finalmente, 4 pontos cardeais. O último ponto cardeal do artigo 3º da Constituição. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Como é que se promove o bem de todos? Sem preconceito. Sem preconceito de sexo, de cor, de raça, de origem, de idade e qualquer outra forma de discriminação. Porque o preconceito, como nós sabemos, é um conceito prévio, é um conceito a priorístico, não autorizado pela realidade. Porque todo conceito tem que ser um a posteriori, tem que descrever algo pré-existente. O preconceito é pré-existente a tudo a que ele se refere. É um artifício, é uma violência o preconceito, é uma obtusidade, é uma tirania mental, o preconceito. E a Constituição proíbe toda e qualquer forma de preconceito e manda a lei criminalizar toda e qualquer forma de preconceito. Portanto, o que nos falta é efetivar a Constituição, é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Claro que Joaci Góes, a quem sempre que posso louvo, no plano, sobretudo no plano da cultura imensa ele tem, um talento imenso, um comunicador nato, fala de educação. Mas educação, como é que está na Constituição? Artigo 205. Como é que está na Constituição, a partir do artigo 205?
dizendo que a educação é direito de todos, dever do Estado, dever da família, dever da sociedade, direito de todos, com 3 finalidades, também exemplares, paradigmáticas, imbatíveis. Quais são as finalidades da educação brasileira nos moldes da nossa virtuosíssima Constituição? São assegurar, garantir o pleno desenvolvimento da pessoa humana, que é quociente emocional, QI, quociente intelectual, e o quociente propriamente consciencial, né? Emoção, razão e consciência. Pleno desenvolvimento da pessoa humana. Segundo, preparo para o exercício da cidadania. Artigo 205, é só conferir. Estou dizendo de cor. Preparo para o exercício da cidadania. Função da educação. O que é cidadania? Qualidade do cidadão. Que cidadão? O habitante da cidade. Cidade-estado, dos gregos, da polis. Cidadão não é um indivíduo. O indivíduo é um antecedente. Cidadão é um consequente. Cidadão é uma posteriori. Indivíduo é uma a priori. O indivíduo é gente. Cidadão é agente. Cidadão é o habitante orgânico da cidade-estado, envolvido com as coisas da cidade. Você é um cidadão, porque tem espírito público e acompanha o dia a dia da sua cidade-estado, do seu estado federado, da União e do país, da União Federal e do país. Cidadão é quem tem espírito público. Olha, Péricles dizia, Neumann, Péricles, 6º século antes de Cristo, dizia: o meu sonho é ver cada cidadão ateniense bater no peito e dizer: eu não sou livre porque participo da vida coletiva. Eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Olhe bem, eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Eu sou livre porque participo da vida coletiva. Então, cidadão é quem tem espírito público. E, finalmente, terceiro objeto ou finalidade ou destinação do processo educacional brasileiro, ali no artigo 205, finalmente, preparo para o exercício do trabalho produtivo, do trabalho como meio de vida e como razão de viver. Então, é educação, sim, de que fala Joaci Góes, mas nos termos da Constituição. E educação para aplicar a Constituição. Nós devemos ensinar essa Constituição às nossas crianças, no ensino fundamental todo, a partir dos primeiros anos escolares. Educação para internalizar os valores da Constituição e ser um servidor da Constituição, um devoto da Constituição. Aqui é uma Bíblia jurídica. Se nós rezarmos pela cartilha, por essa Bíblia jurídica, vamos professar o credo político mais importante, a democracia. Reza-se pela cartilha da Constituição, ou pela Bíblia da Constituição, o credo da democracia, que é o regime, único regime civilizado e humanístico. Nada de mexer na Constituição. A gente sabe como começa uma Constituinte, mas não sabe como termina uma Constituinte. E essa Constituição saiu melhor do que seus elaboradores, porque você é testemunha disso. O povo ficou nos calcanhares ali dos legisladores constituintes, cobrando coerência, providências superadoras da ordem ditatorial anterior, uma Constituição voltada para distribuir riqueza, para preservar o meio ambiente, que é um dos mais eminentes conteúdos da democracia. No mundo todo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um valor democrático planetário. E essa Constituição é primorosa no trato do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa Constituição saiu melhor do que seu autor, do que seus autores. Nada de mexer nos princípios da Constituição. Em 1990, o senhor foi candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, mas não foi eleito. Depois não disputou mais nada. O que é que o fez, então? Da mesma forma que desistiu do futebol, não é? Ou desistiu do futebol por pressão paterna. Mas por que desistiu da política? Quem foi que o pressionou para desistir da política? Olha, o ambiente político é muito acirrado, é sectarizado, é competitivo, não é? É concorrencial. E isso não faz muito a minha cabeça. Claro que a vida política é absolutamente necessária. A política, como
regência da vida coletiva, a política enquanto conceituação dos assuntos da polis e gerência dos assuntos da polis. A polis é a cidade-estado, a polis é a coletividade politicamente considerada. A política é o que há de mais importante. Mas você pode servir a política não partidariamente. Você pode servir literariamente, poeticamente, juridicamente, economicamente. Há muitos modos de servir a política. Eu até faço uma comparação, viu, Neumann? Você que é poeta e gosta de poesia com sua esposa, de literatura, o poeta, o artista, não vamos particularizar, o artista, ele sabe no momento da inspiração, quando bate a inspiração, o artista deixa de ser o artista para ser a própria arte. Ele se transubstancia na arte, ele se dessubjetiva, desfulaniza, despersonaliza. O artista deixa de ser ele para ser a arte. Por isso que quando você vê uma obra de Michelangelo, por exemplo, o Davi, o Moisés, você conhece, a Pietà, você para e diz, mas isso é uma perfeição. Por quê? Porque Michelangelo, no momento da criação, não era Michelangelo, era a própria arte personificada. Se o político deixar de ser o político para ser a política, objetivamente, nós estaremos no melhor dos mundos. É preciso doutrinar o político para ele deixar de ser o político enquanto representa o povo, para ser a própria política objetivamente considerada. Então, eu sirvo ao meu país politicamente, porém não mais partidariamente. Não foi um ambiente propício. Olha, eu fui o segundo candidato mais votado do estado de Sergipe para deputado federal. Fui votado em todos os municípios. E fui o primeiro em Aracaju, o primeiro. Mas não alcancei legenda, porque à época o PT não se coligava, né? Era muito isolado. Eu não alcancei a legenda. Mas foi uma experiência boa, não me arrependo absolutamente de nada. Eu não tenho sentimento de perda, eu perdi o sentimento de perda. Ah, muito boa essa frase. Em 2003, o senhor foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi relator de processos de grande repercussão social, como os julgamentos sobre a constitucionalidade da utilização de células-troncos embrionárias na pesquisa de cura para doenças crônicas, um trabalho da nossa querida entrevistada aqui, Maiana Zatz, da USP. Né? Grande figura, Maiana Zatz. Grandíssima figura. A proibição do nepotismo, a proibição na qual foi inserida um fato de que o político não precisa obedecer à regra do nepotismo, mas aí o senhor não tem nada a ver com isso, né? Porque isso foi feito no Congresso. Né? O reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é um feito, que é um marco na luta contra aquilo que o senhor falou, que é meu maior combate, que é contra o preconceito. A demarcação de terras indígenas está sendo desafiada pelo atual governo, no caso dessa terra de Raposa Serra do Mar. A inconstitucionalidade da lei de imprensa. O senhor tem muito que se orgulhar desse digamos, prontuário, né, doutor Carlos Aires Brito? Com a ajuda de todos os outros ministros, uma obra coletiva. Eu fui o relator, tive a sorte de ser o relator. Até é bom lembrar, viu, Neumann, em 2018, a Unesco, órgão da ONU, premiou a decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, aquela decisão tomada na ação de reconhecimento da juridicidade, não é? Em igualdade de condições, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, aquela decisão que reconheceu igualdade, né, de tratamento jurídico para uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo e entre pessoas de sexos diferentes. Essa decisão do Supremo foi premiada pela Unesco, foi considerada patrimônio documental e arquivístico da humanidade. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil foi premiada pela Unesco, premiada com o título de
patrimônio documental e arquivístico da própria humanidade. E o então presidente Toffoli me pediu até que fosse receber em nome do Supremo essa comenda e eu fui receber, com muita honra para mim. Raposa Serra do Sol, questão indígena, a Constituição chega a dizer, ficam reconhecidos aos índios os direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Ou seja, a Constituição usou de um verbo, ficam reconhecidos, né? Reconhecidos os direitos, que significa o seguinte: a lógica do reconhecimento é a lógica do desde sempre. A lógica da outorga é a lógica do doravante. A Constituição reconheceu que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, desde sempre se destinam ao usufruto exclusivo deles, a posse, usufruto, e por aí vai. Nós devemos ter orgulho de nosso passado indígena, da nossa primeva originariedade, não é? Da nossa composição étnica, antropológica, indígena. Temos muito a aprender com os índios. Quando eu estava relatando essa questão, li um livro de um índio chamado Cacaverá, Jecupé. Ele dizendo assim, um livro muito bem escrito, um poeta indígena, ele dizendo: nós índios brasileiros não chegamos aqui há 500 anos, não. 500 anos o descobrimento do Brasil. Nós não estamos aqui na terra Brasilis há 500 anos. Nós estamos aqui há 15 mil anos. 15 mil anos. Ele aí fez uma reticência no livro e disse: quando a noite ainda não existia. Olha, quando a noite ainda não existia. É um poema, hein? Não é um poema? Sobretudo Poema. a noite do colonizador, quando a noite do colonizador ainda não existia. A colônia era a noite. Doutor Carlos Aires Brito, o senhor foi presidente do Supremo Tribunal Federal de 19 de abril a 18 de novembro de 2012, quando completou 70 anos e não tinha PEC da Bengala vigente, foi aposentado sumariamente. Na época da maior popularidade da casa. Eu me lembro disso aí. O Brasil acompanhava as transmissões da TV Justiça. Agora, o senhor acabou de falar aí no Supremo como algo colegiado. Não será que nós não temos que fazer uma reforma no sentido de conter exatamente o lado não colegiado do Supremo, né? Por exemplo, a ausência de prazo nos pedidos de vista. Outro exemplo, a força das decisões monocráticas que têm sido muito contestadas. O senhor tem se referido muito aqui à grandeza da Constituição, mas isso não depende da Constituição, isso depende de regimentos internos. Exato, não precisa mexer na Constituição, não. Em rigor, isso não tem nada a ver mexer. Com a Constituição. Eu acho assim, nós podemos internamente, aperfeiçoar. Né? Internamente, podemos aperfeiçoar, sim. Quando você falou de nepotismo, eu me lembro que eu dizia no meu voto: olha, o nepotismo confunde tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. Né? Toma posse do cargo. A aposentadoria compulsória era uma necessidade, e ainda é, eu acho, porque numa república chega um tempo, viu, Neumann? Chega um tempo, numa república, ela se caracteriza pela rotatividade no exercício dos cargos, pela alternância, sobretudo dos cargos eletivos. Numa república, chega um tempo em que o cargo tem o direito de ver o seu ocupante pelas costas. O cargo tem o direito de ver o seu ocupante pelas costas, para que haja renovação, rotatividade. E aí, você falou de sua esposa, que vocês conversam todos os dias, trocam ideias. Certamente, vocês concordam com o que eu vou dizer. Ninguém deve ter duas caras jamais. Duas caras jamais. Porém, um novo par de olhos sempre. Um novo par de olhos sempre. E como o diálogo, né? Esse tipo de diálogo aberto, crítico, sincero, nos instiga a enxergar novas realidades e a rever até certos conceitos nossos. Porque o senso crítico não é só para criticar os outros, é também autocrítico, para criticar a gente mesma.
Eu, como ex-presidente do Supremo, ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-presidente do Conselho Nacional de Justiça, eu presidi o eleitoral de 2008 a 2010, eu presidi a eleição em todo o país, a eleição municipal de 2008, tenho uma experiência, e eu abono as suas críticas. Assina embaixo. É preciso prestigiar mais e mais as decisões colegiadas e menos as decisões monocráticas. Você está certo. É preciso estabelecer prazos mais rígidos para o cumprimento da devolução dos processos sob pedido de vista. E por aí vai. Eu concordo. Subscrevo o seu entendimento. Eu queria só acrescentar uma coisa. Um pouco mais de reforço na questão fundamental, conceitual, da impessoalidade na administração pública, que é também um problema no Brasil, né? Não existe impessoalidade na administração pública brasileira. Você disse bem, como sempre, você disse bem. A impessoalidade é um princípio explícito do artigo 37 da Constituição. Artigo 37. Quando a Constituição diz ali no artigo 37 que toda a administração pública brasileira, de qualquer dos poderes, a norma é panfederativa e panrepublicana, pega tudo, não deixa nada do lado de fora. Artigo 37, cabeça, diz: o primeiro princípio é o da legalidade. A administração se reger-se-á pelos seguintes princípios, e vem 5 princípios explícitos. O primeiro é da legalidade. Por quê? Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2 da Constituição. Mas não basta aplicar a lei. É necessário aplicar a lei, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal, desfulanizado, dessubjetivado. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal, ou seja, objetivo, equidistante. É preciso aplicar a lei por um modo moral. Moralidade é o terceiro princípio, ali do artigo 37. É preciso aplicar a lei por um modo público, publicidade, né? Sol a pino, a beleza do sol a pino, a excomunhão da cultura do bastidor, da coxia, do camarim, orçamento secreto. Que aberração é essa? Pelo amor de Deus! É público, pelo amor de Deus, se o orçamento é público, como é que pode ser secreto? Orçamento público é secreto e o princípio da publicidade. Olha, ali no artigo 85 da Constituição, acho que inciso 6º, está dito que é crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária. E se a lei orçamentária é desconhecida, como é que você pode caracterizar um crime de responsabilidade? Há duas leis mais importantes do Brasil, Neumann. 2 leis. A primeira é a lei maior, a Constituição. A segunda é a lei orçamentária. É isso aí. Pronto. Isso aqui já fala em entrevista. Agora, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu assumi um compromisso com o doutor Carlos Aires Brito, que nós não íamos fulanizar essa entrevista. E começa aí, na impessoalidade. Até essa entrevista é impessoal. Até agora eu tenho cumprido, né, professor? Tem. Olha, o senhor escreveu: quando a gente esquece por muito tempo de se alegrar, por muito tempo as coisas se lembram de piorar. Olhando sinceramente a cena brasileira, é possível apostar na alegria, doutor Carlos Aires Brito? Poeta Carlos Aires Brito. É uma notícia ruim atrás da outra. É o nosso desafio. Sabe por quê também, Neumann? Porque a vida é processo, né? É processual, é dinâmica. É como uma espécie de corrida de bastões, troca de bastões. Não? O corredor passa o bastão para outro. Um instante sucede o outro. Não é? Me lembro de Heráclito. Eu sei que você também gosta muito de Heráclito, o grego. Fã do Heráclito de Éfeso. Gostaria de ter vivido em Éfeso naquela época. Olha como você acertou em cheio, no alvo. Ele disse: ninguém entra 2 vezes nas águas do mesmo rio. Essa frase é dele. E ele arrematou: ninguém entra 2 vezes nas águas do mesmo rio. Olha que atualidade, viu? Linguística. Porque tudo muda menos a mudança. Isso é dele. Tudo muda menos a mudança. E ele disse ainda mais: só o impermanente é que é permanente. Não é? Só o impermanente é que é permanente. Não, então, esse cara. A democracia é um processo.
Talvez haja, viu? Você gosta de filosofia, Neumann, e seus ouvintes certamente bem influenciados por você, e você bem influenciados por eles, ouvintes e Sim, assistentes. senhor. Talvez você concorde e seus ouvintes e assistentes também. Em tudo há uma exceção, né? Há de haver uma exceção para tudo. A vida é caracterizada pela sucessividade das coisas, pela dinamicidade, um instante atrás do outro, um instante atrás do outro. Jorge Luiz Borges, aportuguesando a pronúncia, chegou a dizer que nós vivemos sob a tirania da sucessividade. Nós vivemos sob a tirania da sucessividade. Quando eu li isso em Borges, eu disse para mim mesmo, porém, deve haver algo insucessivo. Deve haver alguma coisa que se caracterize pela insucessividade. Aí me ocorreu dizer o seguinte, vou ser muito breve. Entre um instante e outro, corrida de bastão, entre a entrega do bastão e o recebimento. Entre um instante e outro, há de haver um intervalo, que é o insucessivo. O intervalo é o que há de permanente na vida. É esse intervalo entre um instante e outro. Mas aí dá panos para as mangas, aí, filosoficamente falando, eu apenas estou fazendo uma provocação para você e seu público, viu? No mais, a vida é processo, a democracia é processo ininterrupto, né? Ininterrupto, de aperfeiçoamento ou de eliminação das imperfeições. Vamos eliminando as imperfeições, vamos diminuindo os graus de imperfeição da democracia, como você sugeriu para o Supremo. Você identificou alguns aspectos de imperfeição e está sugerindo reduzir esses graus de imperfeição. É o que nos cabe. O senhor se referiu aí a uma das maiores paixões da minha vida, Jorge Luiz Borges. Conheci pessoalmente, conversei com ele, entrevistei para o Jornal do Brasil, e o senhor mostrou que o senhor me conhece bem. Então, o senhor sabe muito bem que eu acho que todos os problemas do Brasil obedecem e cada vez mais pioram mais por causa do desvio de função, incluindo corrupção das autoridades, e que isso merece ser resolvido e que está atrás de opiniões qualificadas, que eu estou atrás de opiniões qualificadas como a sua, que possam enriquecer o debate nacional sobre isso, especificamente. Não é fulanizado, como o senhor exigiu, é generalizado, e é uma coisa da maior importância para o Brasil hoje. A sua opinião a respeito de o que fazer para acabar com a piora do desvio de função, incluindo a corrupção das autoridades públicas. Perfeito. Essa pergunta é fundamental, é decisiva, resume tudo, porque o Brasil padece de defeitos de fabricação colonial. Né? Modo padronizado, estruturado, seriado, automático de pensar e de agir. Né? Nós somos mentalmente condicionados. Eu chamo isso de defeitos de fabricação até, ou de fabricação religiosa, de fabricação colonial. A verdade é essa. E aí, a corrupção se nos afigura como um crime, não é? Ignominioso a mais não poder, porque se apropriar de dinheiro público, assaltar o erário, não é de uma petulância, né? Como é que se assalta o povo? Todo o poder emana do povo. Como é que o povo pode ser assaltado? Porque o erário é do povo. A Constituição chega a chamar redundantemente de erário público. Não, nem precisava. O erário com o E maiúsculo já é o patrimônio. Erário ponto, né? Erário ponto. Erário ponto. Rima com sacrário. Olha, erário, rima com sacrário. Sim, senhor. Né? Rima com sacrário. Como é que se avança no dinheiro público? E outra coisa, quando se avança no dinheiro público, vai faltar dinheiro. Esse dinheiro desviado vai fazer falta para encurtar distâncias sociais, para fazer obras de infraestrutura. Né? Olha, uma coisa negativamente puxando outra. Que círculo vicioso, né? O patrimonialismo brasileiro tem 3 conteúdos, né? Esse patrimonialismo de matriz colonial, terrível. A corrupção, o desperdício de dinheiro público, não é dinheiro do público, o desperdício, a corrupção, e
a terceira dimensão do patrimonialismo é o corporativismo, né? A apropriação do Estado, o aparelhamento do Estado por certas corporações. São os três conteúdos desse cancro, desse câncer colonial brasileiro de nome patrimonialismo. Patrimonialismo porque ele malandramente confunde o patrimônio público com o patrimônio privado, confunde o patrimônio privado com o patrimônio público, mistura as coisas para favorecer o patrimônio privado. Isso é colonial porque os titulares de capitanias hereditárias e os prepostos dos governantes portugueses no tempo colonial, eles tinham os livrozinhos para prestar contas. Mas o livro de contas tanto registrava os ingressos públicos quanto os ingressos privados. Misturava, a coisa era intencionalmente misturada para baralhar e dificultar o controle de contas que os prepostos prestavam às autoridades portuguesas. E algumas autoridades portuguesas, para não dizer todas, fechavam os olhos porque eram propinadas. Se mancomunavam com os prepostos. Por isso que eu falo de erro de fabricação colonial. No Brasil, Neumann, quem não for descolonizado, quem não for mentalmente descolonizado, não é mentalmente emancipado. Ou você se descoloniza mentalmente, ou não se emancipa mentalmente. O desafio é esse, é entender os males da nossa colonização. A partir da escravidão. O poder da poesia. O poder da poesia. Fala o poeta. Fala o poeta. Aí o poeta fala o seguinte: há quem chegue às maiores alturas para cometer as maiores baixezas. Por que a situação... Esse verso é um verso de Carlos Aires Brito. Por que a situação chegou onde chegou? E o que fazer para evitar que tudo volte a ser o que foi antes? Onde estava o sistema judiciário para que a situação chegasse onde chegou? E agora Lula candidato, todos estão arquivando tudo para ter chance de promoção. E por que não ocorreram antes? Como é que chegou onde chegou? Por que nós estávamos indo tão bem? Aquele Supremo, a Operação Lava Jato, os corruptos na cadeia, de repente voltou tudo. O povo escolheu Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro conduziu esse caminho de volta, nefando, né? De chegar às maiores alturas para cometer as maiores baixezas. Poeta, Carlos Aires. Quando a gente cumpre a Constituição, é tão fácil. A solução mora ao lado. Há uma vacina eficientíssima contra a corrupção e ela é brasileira. É a Constituição. É uma vacina contra a corrupção. Olha, em matéria de improbidade administrativa, por exemplo, Neumann, o que é que diz a Constituição? Olha que resposta duríssima, severa. Diz a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 37, que os atos de improbidade administrativa importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, tudo cumulativamente, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo das ações penais cabíveis. E no parágrafo 5º desse artigo diz que ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Mas olha que Constituição maravilhosa. Quando alguém é nomeado ministro do Supremo, por exemplo, o que deve fazer? Ou do Tribunal de Contas da União, ou do STJ, nomeado pelo presidente da República, o que fazer? Cortar o cordão umbilical. Rente, cesse. Cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Camões. A independência da instituição e a autonomia técnica do nomeado. Tem o dever de cortar o cordão umbilical. Não pode ficar mais preso ao passado. É trair o exercício da função, é se deslegitimar se mantiver atado a quem o nomeou. Gratidão no plano pessoal é uma coisa, até elogiável. Porém, gratidão no plano funcional é traição funcional, é desvio gravíssimo funcional. Mas como a solução mora ao lado, a Constituição. E ela é uma Constituição, sobretudo primorosa,
porque é elaborada democraticamente pelos representantes da própria nação brasileira, não do Estado, na sua redação originária, e porque fez da democracia o princípio dos princípios. Olha, ordena muito o pensamento da gente, em defesa da Constituição, entender o seguinte: ordena muito o pensamento. Essa Constituição foi redigida, redação originária, não foi pelo Estado. O Estado se reúne em Congresso Nacional. Não foi pelo Estado, o Estado-União. Foi pela nação. A nação se reúne, não é em Congresso Nacional, é em Assembleia Nacional Constituinte. O Estado, com o Congresso Nacional junto, com o Poder Executivo junto, com as Forças Armadas juntas, o Estado é criatura da Constituição. E a Constituição é criatura de quem? Dela, nação. A nação é uma realidade anterior ao Estado, superior ao Estado, exterior ao Estado. O Estado tem que comer na mão dela, nação. O que interessa é a nação, não é o Estado, no limite da confrontação. É por isso que a nação vem, depois do regime militar, do governo militar de 21 anos, a nação veio, se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, zerou a contabilidade jurídica anterior, mandou a Constituição anterior para as calendas gregas, varreu do mapa jurídico a própria Constituição então vigente e criou um direito, instalando de novo, novinho em folha, para o Estado. Isso aqui é um direito criado para o Estado, não é um direito criado pelo Estado. A lei é criada pelo Estado. A emenda constitucional é feita pelo Estado. Mas a Constituição originária é feita para o Estado. O Estado é criatura dela, Constituição. Se a gente internar, isso ordena muito o pensamento, Neumann. Como ordena entender, vou ser rápido, tentar ser rápido. A trajetória da tríplice unidade. Olhe como isso ordena o pensamento da gente. Primeira unidade, nação. Por quê? Porque você tem muitas pessoas estatais. O município é uma pessoa estatal, mais de 5 mil municípios no Brasil. Você tem 26 Estados-membros, são pessoas estatais. O Distrito Federal é uma pessoa estatal. A União é uma pessoa estatal. A República Federativa do Brasil é uma pessoa estatal. Quantas nações você tem? Uma. Ela é número único, uma só nação. Essa linha imaginária entre passado, presente e futuro de um mesmo povo soberano. Isso é nação, comparada com a família, né? Rui Barbosa dizia: nação é a família amplificada. Bem, quantas leis você tem no Brasil? Só depois da Constituição no Brasil você tem mais de 14 mil leis. Tem 114 emendas à Constituição. E quantas constituições você tem? Uma. Uma só Constituição. É da unidade dela, nação, para a unidade dela, Constituição. Ela é tão única que não tem número. É a única lei que não tem número. A lei maior não tem número. É número único. E você tem 91 tribunais. 91 tribunais judiciários. Quantos Supremos Tribunais você tem? Você só tem um Supremo Tribunal Federal. Olha a trajetória da tríplice unidade. Nação, Constituição, Supremo Tribunal Federal. Aí fecha o raciocínio jurídico. A chave de abóbada do sistema é o Supremo Tribunal Federal. Guardião maior da Constituição. Bem, se entendermos essa tríplice trajetória da unidade, o pensamento da gente se ordena. Mas nós estamos assistindo a um retrocesso. A impunidade como consequência dos fins das investigações da Lava Jato, Greenfield, Mapa da Minas, Zelotes, entre outras. E um procurador-geral da República, com plenos poderes, na esperança de ser indicado para o Supremo, acabando com as forças-tarefas. As investigações foram engavetadas. Eu não estou culpando a Constituição por isso. Eu estou culpando a falta de cumprimento da Constituição por isso. E a responsabilidade grande que tem a cúpula judiciária a respeito desse retrocesso. O senhor, é claro, pode... Eu estou esperando aqui a sua... Faltou responder isso. Você tem razão. Olha, vamos cumprir a Constituição. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quando a Constituição diz isso, não está consagrando o princípio da inocência, não. A Constituição não fala de inocência. Eu não sei porque a imprensa fala de inocência em matéria penal. Os juristas falam, muitos, de inocência. Não existe princípio da inocência. É princípio da não culpabilidade.
Pelo seguinte, que ainda que o sujeito não seja inocente no plano dos fatos, ele tem culpa no cartório, sim. Ele não é inocente coisa nenhuma. Mas a culpa dele não foi demonstrada, não foi processualmente demonstrada. Debaixo do devido processo legal, não se demonstrou a culpa do réu em matéria penal, para facilitar as coisas. Não se pode condenar, tem que se absolver. Por quê? Porque a pureza dos fins depende da pureza dos meios. A impureza dos meios contamina a pureza dos fins. E muitas vezes não, algumas vezes. Aliás, eu dizia poucas vezes, mas isso acontece. Os juízes, no afã, convenhamos, de apressar o julgamento, de imprimir ao julgamento uma celeridade razoável, ou convencido subjetivamente da culpa dos réus, o juiz se esquece de que há um devido processo legal a observar, que é um devido processo legal substantivo. Por quê? Porque o devido processo legal é uma garantia fundamental. Há direitos e garantias fundamentais. O devido processo legal é uma garantia. Direitos e garantias são chamados de fundamentais pela Constituição, inclusive o devido processo legal. Por quê? Direitos e garantias fundamentais. Está lá no título de número 2 da Constituição. Direitos e garantias fundamentais. Por que fundamentais? Por que a Constituição usou o adjetivo fundamental no plural? Porque são direitos e garantias, como liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Por que isso? Porque fundamentam a personalidade humana, elementarizam a personalidade humana, constituem a personalidade humana, plasmam a personalidade humana. Sem esses direitos e garantias, não há personalidade humana. O ser humano se esboroa, a personalidade se rui, a personalidade rui, é varrida do mapa, entendeu? Então, não há esses direitos e garantias de um lado e a personalidade humana do outro. Não. Tudo é um holisticamente, tudo é um sistemicamente, imbricadamente, enlaçadamente. Sem a observância desses direitos e garantias, o princípio da dignidade da pessoa humana vai para as cucuias. O princípio da dignidade da pessoa humana vai para as calendas gregas. A ação do poder público tem que ser legítima. A mesma coisa, você falou de administração pública, impessoalidade. Só é legítima a atividade administrativa se for ao mesmo tempo legal, ao mesmo tempo impessoal, moral, pública e eficiente. Porque o que é dever da administração pública é direito dos administrados, da população administrada. Você tem direito, eu tenho, todo mundo tem direito a uma administração pública tão legal quanto impessoal, quanto moral, quanto pública e quanto eficiente. Então, é preciso entender essa lógica sistêmica, porque assim concatenada, entrelaçada, da Constituição. Democracia, substantivamente, exige a observância do devido processo legal. Uma coisa é o formal, casando por amor, com o substancial. Eu sou quem sou por serdes vós quem sois. É um poema de Francisco Otaviano, de São Paulo. Minha senhora, ele apaixonadamente diz, minha senhora, eu sou quem sou por serdes vós quem sois. Então, a Constituição diz para a democracia, devido processo legal embutido como garantia. A Constituição diz, nos olhos da democracia, eu sou quem sou por seres vós quem sois. E a democracia olha nos olhos da Constituição e diz, eu sou quem sou por seres vós quem sois. Isso explica as coisas. Agora, eu não vou romper o nosso pacto, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor pode dizer assim, está rompendo o nosso pacto, eu não vou responder. O escândalo do MEC tem potencial para repetir mensalão, petrolão e pedaladas? Eu ainda não tenho elementos para dizer que tem. Agora, pelo menos à primeira vista, aparentemente, é grave, muito grave. Até porque, veja bem, favorecer seitas religiosas, sejam elas quais forem, corresponde a um atentado contra a Constituição. Chega a ser crime de responsabilidade atentar contra a Constituição. Nós sabemos disso, artigo 85 da Constituição. Porque a Constituição, explicitamente, o Estado é laico, é leigo, é aconfessional. Não pode ter seita, não pode favorecer essa ou aquela seita. E diz a Constituição, no artigo 19, número 1. Olha, eu quase que sei essa Constituição, viu, Neumann, de cois salteado. 19, número 1. Banho, é um banho. Assim,
Olha, porque quando Neumann, eu conversei isso com você antes, e você é assim também. Você não quer uma saída para chamar de sua, né, Neumann? Você quer uma saída para chamar de nossa. Nossa. Eu quero uma saída para chamar de nossa, objetivamente, desfulanizadamente. E a saída para chamar de nossa, mora ao lado, é a Constituição, que é a lei das leis. E ela diz assim: é vedada a União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Norma panfederativa. Nenhuma pessoa federada fica de fora. Número 1, estabelecer cultos religiosos, igrejas ou igrejas. Subvencioná-los. Olha aí. Subvencioná-los. Embaraçar-lhes o funcionamento. Ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança. Claro que ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, é muito grave, se isso se comprovar, é muito grave. As regras do jogo democrático não estão sendo observadas. As regras da democracia constitucional não estão sendo observadas. Você sabe que é o primeiro juramento do presidente da República, o primeiro compromisso, Neumann, artigo 78. É com a Constituição. Qual é o primeiro compromisso? Pronto. A Constituição. Pronto. A Constituição. Manter, defender e cumprir a Constituição. Ou seja, é preciso dizer ao presidente da República, a esse e a todos, é preciso dizer, olha, você foi eleito para cumprir a Constituição, para manter, cumprir e defender a Constituição. Você só se legitima, antes de tudo, se você mantiver, cumprir, defender a Constituição, sob pena de crime de responsabilidade. Porque se você se investiu legitimamente no cargo, se você se legitimou no plano da investidura, você se deslegitimou no plano do exercício. A legitimidade tem duas dimensões. No plano da investidura, que é eletivo, e no plano do exercício. Tem que mostrar serviço constitucional o tempo todo. Ou mostra serviço constitucional o tempo todo, ou incorre em crime de responsabilidade, cuja consequência é a desinvestidura forçada do cargo e a inabilitação para a função pública por 8 anos. Isso aí. Agora, eu quero só, para concluir, dizer o seguinte. Eu sou um cristão fundamentalista. O que eu considero fundamentalista é o seguinte: a minha Constituição é o Novo Testamento. E no Novo Testamento, há episódios como os vendilhões do templo, tá certo? Esse tipo de cristão, na verdade, esse tipo de cristão, entre aspas. Então, eu quero esclarecer isso, porque às vezes, ateu, comunista. Não. Eu sou cristão, fundamentalista, acredito na palavra de Cristo tal como está no Novo Testamento, e não nas fake news dos vendilhões do tempo. Tenho certeza que essa também é a intenção do Carlos Aires Brito, poeta, professor, aluno, eterno aluno, jurista e jornalista. Não, e leitor, eu me sinto muito honrado de ver que ele veio mais equipado para falar comigo do que eu para falar com ele. De jeito nenhum. Não, é modéstia de sua parte. Eu acompanho o seu trabalho de longa data, Neumann, de longa data. Você é um homem sem favor, muito culto, de uma Obrigado. cultura incomum. Né? E quando a gente administra a eventual cultura, o talento eventual da gente, a experiência da gente, com preocupação social, também é o melhor dos mundos isso, né? Aí, isso não pode dar errado, não tem como dar errado. Como dizia aquele seu poema. Como dizia um poema seu que eu vi. Perfeito. Muito obrigado por essa grande aula magna sua, professor Carlos Aires, com Y, Brito, com 2 T's. O meu N tem 3 N's. Viu? O Ariano Suassuna me perguntou: quantos N's tem você, o nome? Não, 3. Como? 3. N é o MA, NN é. Carlos Brito tem 2 T's. Grande abraço. Eu mandei uma mensagem para você anteontem. Pela alegria e pelo tempo que gastou comigo. E com eu mandei uma mensagem para você anteontem, Neumann. Vou quebrar o protocolo um pouquinho aqui. Em seguida, mandei outra. Quando eu fui mandar a segunda, eu digo, peraí, será que na primeira eu escrevi Neumann com um N só ou com 2 N's? Eu havia escrito com N só. Veja como eu me controlo, né? Eu tenho senso autocrítico o tempo todo. Aí corrigi. Da segunda vez, coloquei com 2 N's. 3 N's. 3, como eu disse ao Mariano. N é o MA, NN é.
Obrigado. Perfeito. Carlos Aires Brito, colega nordestino.